O monte que Jesus proferiu as bem-aventuranças, hoje é o monte Nahum. E neste monte o Senhor Jesus proferiu, gente, uma lista de atitudes tangíveis que exaltam, e preste atenção nisso, exaltam, não uma condição existencial, mas sim uma promessa divina. Isso aqui é muito importante a gente já começar a frisar, porque o que o Senhor Jesus está exaltando no sermão das atitudes, não é uma condição existencial que perpassa a vida daqueles que acreditam em Deus. Não é uma condição. O que Jesus está exaltando é uma promessa. E aí, é claro, a gente vai problematizar essa questão destacando que, por exemplo, não há nenhuma virtude no choro. E a gente também precisa fazer essa interface entre bem-aventuranças e virtudes. Porque Mateus 5 não é o sermão das virtudes, e sim o sermão das bem-aventuranças. Porque se chorar é uma virtude, então as carpideiras, que são contratadas em determinadas culturas para participarem de ritos fúnebres, são as mulheres mais piedosas e virtuosas da existência. Então o que a gente precisa entender é que Jesus aqui em Mateus 5 não está exaltando uma condição, mas sim uma promessa divina. Dito isso, as bem-aventuranças são, na verdade, o anúncio da felicidade. Por quê? Porque proclamam a libertação e não o conformismo ou alienação. Quando a gente pega, por exemplo, o conceito grego, ptocheia, de pobreza, de Mateus 5, no original, significa alguém que é destituído da riqueza, do aprendizado e da cultura intelectual que as escolas proporcionam. Pessoas que desta classe se mostram mais prontamente a se entregar aos ensinos de Cristo e se apropriar do verdadeiro tesouro. E a gente tem a parábola do tesouro escondido, onde Jesus vai narrar que qual é o homem que, encontrando um tesouro escondido, não esconde aquele tesouro, e aí vai, vende tudo que tem, a fim de comprar aquele tesouro encontrado. Uma ilustração dessa experiência de conversão, desse encontro com Jesus. Dito isso, nós vamos observar que o Sermão do Monte, de acordo com John Stott, que foi um dos maiores cristólogos de todos os tempos, inclusive nos deixou há bem pouco tempo atrás, alguém extremamente apaixonado por Jesus. É de John Stott a máxima de que nunca saiu dos lábios inerrantes do Senhor Jesus nenhuma palavra frívola, pois Jesus foi o tipo de homem que jamais precisou se arrepender de alguma palavra dita. Escute isso. Isso, de alguma forma, nos mostra que, como seguidores de Jesus, precisamos ter um cuidado peculiar com a fala, com o que proclamamos, com o que verbalizamos, porque geralmente o homem peca por falar demais. Quem fala muito está mais suscetível ao erro. Daí a importância de nós guardarmos as nossas palavras. E Jesus, diz John Stott, foi o tipo de homem que nunca precisou voltar atrás de uma palavra, porque nunca houve em seus lábios uma palavra vã, frívola. Aliás, foi Jesus que disse que todas as palavras que saírem dos nossos lábios serão pesadas naquele dia. Então isso é um alerta para nós como cristãos e seguidores de Jesus. Cuidado com o que você fala, para quem você fala, com quem você fala.
Às vezes uma palavra pode ser utilizada contra você. E a gente viu isso muito nos filmes norte-americanos, quando os policiais faziam a prisão de suspeitos e a advertência era: tudo aquilo que você falar poderá ser usado contra você. John Stott chamou o Sermão do Monte de contracultura cristã, uma vez que os discípulos de Jesus são aqueles que estão desassediados, por assim dizer, de quaisquer premissas que suspendam a palavra de Deus. De sorte que é em função desta verdade que o sermão das bem-aventuranças, como já destacado, exalta uma promessa divina e não uma condição existencial. E um exemplo disso reside, eu quero que você preste bastante atenção a partir de agora, nas palavras do próprio Jesus, que esboça essa verdade, sinalizando que os mansos são bem-aventurados, porque eles herdarão a terra. Exatamente pelo fato de não permitir que a truculência alheia sabote ou adultere o conteúdo da interioridade de quem foi dominado por ideologias, etnocentrismos e xenofobias. E aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa muito importante. Todos nós, como seguidores de Jesus, precisamos estar alerta e atento a algumas ideologias. Edgar Morin dizia, em La Méthode, a sua obra genial, que ideias são muito mais do que instrumentos da inteligência humana. Escute isso. Ideias são entidades possessivas. Às vezes pensamos que possuímos a ideia, quando na verdade é a ideia que nos possui. E se você duvida do poder das ideias e das ideologias, faça uma revisão historiográfica e comece a folhear as páginas da história humana, que você vai ver que elas estão todas manchadas de sangue, em detrimento das ideologias. O que é o nazismo, senão uma ideologia? O que é o racismo, senão uma ideologia? Como disse Nelson Mandela, ninguém nasce odiando seu irmão por causa da cor da sua pele. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se as pessoas podem aprender a odiar, elas também podem aprender a amar. Então, nós, discípulos de Jesus, precisamos estar desassediados de ideologias que de alguma forma depõem contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O cristão é um cosmopolita, é um cidadão do mundo. E ele precisa estar desassediado de ideologias como xenofobia, que é o ódio por alguém que pertence a uma outra cultura, uma outra etnia. Esse etnocentrismo, o meu país é melhor, a minha língua é a melhor, a minha cultura é a melhor. É preciso ter uma visão plural e entender que Deus é plural. Um só é o Espírito, mas a diversidade de dons. A gente não pode confundir unidade com uniformidade. São coisas completamente distintas. Então nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender isso. E aí, quando falamos em mansidão, ao contrário do que muitos pensam, mansidão não tem nenhuma conotação com fragilidade, fraqueza, moleza ou malemolência, como alguém queira crer, e sim com força moral e espiritual. Quando Jesus diz,
Bem-aventurados são os mansos. Essa mansidão do texto aqui descrita tem a ver com força moral e espiritual de quem resiste à maldade sem se deixar ser tocado, contaminado ou influenciado por ela. Os mansos, disse Jesus, são mais felizes, porque sabem que para governar é preciso o domínio próprio. E para herdar a promessa, isto é, a terra prometida, de modo legítimo, é preciso autocontrole. Então, ser manso não tem nada a ver com malemolência, fragilidade, moleza, fraqueza. Ser manso tem a ver com força moral e espiritual de quem aprendeu a resistir o mal, sem se deixar ser tocado, contaminado ou influenciado por ele. Consequentemente, dando sequência aqui ao texto de Mateus 5, queridos, quando o Senhor Jesus disse, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados, a referência do texto não é o choro lacrimal, e sim ao choro aflitivo, que extravasa a dimensão subjetiva daquele que chora, e que se percebe muitas vezes impotente, diante de situações que se apresentam como imutáveis, nas mais diferentes ambiências, muitas vezes social, algumas vezes emocional, outras política e até mesmo espiritual. Então, não é o choro lacrimal, mas é o choro aflitivo que extravasa, extrapola a dimensão da subjetividade humana. E não para por aí. Hoje nós vamos traçar um paralelo entre a humildade e interface ao orgulho, o mais letal de todos os pecados. Nós já vimos que o orgulho, como disse Santo Agostinho, transformou anjos em demônios, porém a humildade faz de homens anjos. Repito, o orgulho transformou anjos em demônios, porém a humildade faz de homens anjos. Esse pecado capital, que de alguma forma pode tocar cada um de nós, ele foi significado de acordo com o dicionário inglês de Oxford por, preste atenção nisso, presunção irracional de superioridade ou opinião arrogante das qualidades de si mesmo. Essa é a significação do dicionário inglês de Oxford. E por que nós sabemos que o orgulho é pecado, pastor Paulo? Simples, queridos. O orgulho é pecado, primeiro porque ele desequilibra relações. Segundo, porque inferioriza pessoas, subhumanizando-as, a ponto de despersonalizá-las. Geralmente, pessoas orgulhosas, elas tendem a estabelecer relações verticalizadas. Isto é, de cima para baixo, com pessoas, coisificando-as, esquecendo-se que pessoas, como dizia Montaigne, são, em certa medida, iguais. Os reis e filósofos também vão ao banheiro. Os reis e filósofos também dormem. Quantos aqui tiveram uma noite agradável de sono e dormiram bem, graças a Deus? Digam amém. Todos nós precisamos dormir. Então, nesse sentido, é preciso a gente entender que nós não somos melhores que ninguém, porque as condições para subsistir, existir e viver nos tocam da mesma forma. E é por isso que o Talmud destaca, queridos, que Deus criou o homem após ter criado os mosquitos. E o motivo, dizem os nossos sábios, é simples.
é lembrar-nos que os mosquitos nos antecedem, para que o orgulho não tenha vez em nossos corações. Em resumo, para que sejamos humildes ao contemplar os mosquitos e lembrar que Deus os criou primeiro. Sabe aquele mosquitinho do inferno? Quem é que gosta de mosquito? E aí você está querendo dormir e você não consegue. E aí você não tem repelente. E aí você não quer ligar o ar-condicionado para o bichinho ir embora. E aí você coloca o cobertor e deixa a cabeça de fora para respirar. E aí passa aquele cântico angelical ao redor de você. E aí você diz, quer dormir? E você está quase pegando o sono, mas você sabe que aquele sanguessuga, se ele pousar em você, ele vai te tirar sangue. E o pior de tudo, quando você mata, aquele sangue que você derramou, não é dele. É seu. Então, é uma praga aquilo. E aí os sábios dizem que para o homem não se orgulhar, ele precisa se lembrar que até o mosquito foi criado primeiro do que ele. Então, sejamos humildes, porque humildade é uma virtude espiritual, ao passo que o orgulho é um pecado espiritual. Como assim? Humildade é uma virtude espiritual. Jesus disse lá em Mateus 11:28, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Então aprenda, humildade é uma virtude espiritual. E aí eu trouxe aqui um paralelo para a gente pensar quais são as características de pessoas orgulhosas e pessoas humildes. Pessoas orgulhosas, geralmente, elas pensam que são perfeitas, ao passo que pessoas humildes não pensam, sabem que são imperfeitas. Pessoas orgulhosas, elas tendem a rebaixar as qualidades do outro, olhando-as como inferiores, quase que com um olhar de desprezo. Pessoas humildes são especialistas em honrar o próximo. Quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos, ele quis dar ali uma lição de honra. Você não vai encontrar na historiografia humana nenhum rei lavando os pés dos seus súditos. Não existe. Todavia, Yeshua HaMashiach de Netzaré, o Melech Malkei Hamalakim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lavou os pés dos seus súditos, dando-nos o exemplo. Pedro, ao perceber essa atitude, o comportamento do mestre, disse que não aceitaria essa honra. Porém, o Senhor Jesus enfatizou, se não aceitares, não terás parte comigo. Então, pessoas humildes sabem honrar o próximo. Pessoas orgulhosas são exageradamente confiantes em si mesmas, ao passo que pessoas humildes são emocionalmente inteligentes, porque sabem que, acompanhadas, sempre irão mais longe. Pessoas orgulhosas procuram sempre elogios e bajulação. Pessoas humildes fazem o que fazem porque amam, independente do elogio, independente de bajulações. Pessoas orgulhosas não ouvem conselhos e por isso erram, ao passo que pessoas humildes não só ouvem, como também fazem o que ouvem. No hebraico isso chama-se naasevenishma. Digam comigo, naasevenishma. O que é naasevenishma? Naasevenishma no hebraico é ouvir e fazer. Quer um exemplo de humildade no Antigo Testamento?
Rabbeinu Moshe. Êxodo 18, versículo 8 a 24. Esse homem era um homem que falava com Deus. Independente ou diferente de outros profetas, que quando recebiam as suas mensagens, como diz Maimonides, ficavam confusos. Sabe aquele sonho que você tem, irmão, e que você não consegue interpretar ele? Ele é quase que enigmático, você não entende direito o que Deus estava querendo falar com você, porque a Escritura diz em Jó 33, verso 12, 13 e 14, que Deus fala de um modo sim, dois modos, mas ninguém atenta para isso, quando cai sono profundo nos moradores da terra. De modo que o sonho é uma mediação pela qual Deus profeticamente se revela ao homem. É uma das dimensões. Isso aconteceu com Ezequiel, isso aconteceu com Jeremias, Daniel, que viam, mas não compreendiam ao certo. Com Moisés não era assim. Escute, Moisés, quando Miriam, a irmã dele, que ajudou salvá-lo do rio Nilo, quando ela suspende, quando ela questiona a autoridade de Moisés em detrimento de um casamento de Moisés com uma negra, alguns intérpretes até defendem a tese de que Miriam era racista, porque Moisés se casou com uma etíope. Só que a mulher, a esposa de Moisés, havia morrido. E lá em Números 12, 6, isso está escrito, você pode ler isso na Bíblia. Deus, percebendo uma espécie de motim realizado por Miriam, que conseguiu convencer até mesmo Arão, o irmão de Moisés, ele vem e chama então, através da nuvem, os três para fora da tenda. Moisés, Miriam e Arão. E lá em Números 12, 6 está escrito assim, literalmente, Deus falando: se há entre vós algum profeta, eu, o Senhor, me faço conhecer a ele, em sonhos ou em visões. Porém, com Moisés, o meu servo, não é assim. Com ele, eu falo face a face, como um amigo fala com um amigo. Por que não temestes falar contra o meu servo Moisés? O eterno Hashem acaba de pronunciar essas palavras e quando Miriam menos percebe, a lepra já estava tomando conta do seu corpo, em detrimento da murmuração, palavra hebraica dibá, aquele que está envenenado. Quanta gente leprosa na vida, em detrimento da murmuração. E aí Moisés é esse homem que fala face a face com Deus, só que lá em Êxodo 18, sabe o que acontece? O Jetro, que é sogro de Moisés, possivelmente pagão, percebe que a gestão e a distribuição de poder que Deus próprio havia conferido a Moisés está equivocada. Moisés era centralizador. Ei, olhe para mim. Aprenda a delegar. Amém? Aprenda a delegar para que você não seja consumido. Moisés estava centralizando tudo nele, de modo que um homem apenas queria dar conta de uma nação inteira. E Jetro, uma pessoa muito inteligente, observando o modus operandi com que Moisés estava realizando as coisas, chama ele então e diz o seguinte: olha, não é certo o que você está fazendo. Meu conselho é que você escolha homens idôneos, capazes, tementes a Deus, não dados ao dinheiro.
isto é, que não sejam avarentos, e delegue a eles certas funções para que você não seja consumido por isso. E aí vem o termo hebraico que a gente utilizou aqui, nascer veníssima, porque a Bíblia diz que ele não só ouviu, porque existem pessoas que sabem ouvir. Isso não é para todos. A gente vive numa época que ninguém mais quer ouvir ninguém. Então tem pessoas que sabem ouvir, são boas para ouvir, mas péssimas para colocar em prática aquilo que ouvem. Então nascer veníssima significa ouvir e fazer. Isso é humildade. Humildade é você parar para ouvir quem você sabe que tem menos autoridade que você numa determinada área. Isso é humildade. Mas a gente vive na época do carteiraço. Você sabe com quem você está falando? Aí você precisa olhar para a pessoa e perguntar: olha, se você tem Alzheimer, procure um médico. Porque tem gente que é especialista em dar carteiraço nos outros. Porque eu sou. Judeu não conjuga verbo ser e nem estar no presente do indicativo, porque ele sabe que ele não é. Quando Jesus utilizou esse verbo, dizendo antes que Abraão existisse, eu sou, sabe o que aconteceu? Os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo. Só pode prevalecer um eu sou na sua vida, aquele que é, aquele que tem, aquele que faz, que é todo suficiente, todo poderoso, Deus, Jesus. Vamos aplaudir a Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Então, dando sequência, Os Guinness, bacharel em divindade, estudou com Peter Berger. Ele vai dizer o seguinte em sua obra, Os 7 Pecados Capitais. Ele faz questão, gente, de enfatizar a dissonância do orgulho com o respeito próprio, porque tem que ter equilíbrio também. O que é respeito próprio? Tem gente que não tem respeito próprio. Tem gente que não se respeita e quer que os outros respeitem. Nunca vou me esquecer dessa experiência que tive de uma senhora que me disse em lágrimas: ninguém me respeita. E imediatamente o Espírito de Deus iluminou a minha consciência, me deu um insight e eu me reportei a ela e fez a seguinte pergunta: você se respeita? E caindo em si, ela chegou à conclusão de que nem mesmo ela se respeitava, mas exigia respeito de outras pessoas. Então, escute isso. Tenha respeito próprio. Essa é a distinção. E, de alguma forma, os Guinness vai nos lembrar que há uma dissonância entre o orgulho com o respeito próprio. De modo que o respeito próprio é uma virtude, ao passo que o orgulho tem sempre como sinônimo presunção, arrogância, insolência, egoísmo, vaidade, altivez, soberba, jactância, obstinação, satisfação própria, egocentrismo e etc, etc, etc. É por isso que nós lemos, gente, Mateus 5,3, para quem está chegando agora. E eu trouxe aqui algumas versões, algumas traduções. A SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia Ave Maria, a gente vai depois falar por que eu trouxe essa tradução. E a João Ferreira de Almeida. Então veja como essas 3 traduções tratam o texto de Mateus 5,3. Mateus 5,3 diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Essa é a tradução SBB. A Bíblia Ave Maria, tradução diz: bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. E a tradução Ferreira de Almeida diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí,
Escute isso. Quem está ouvindo, diga amém. É interessante pontuar que as traduções, em algum momento, elas nos soam como ambíguas, pois estamos diante de um texto muito singular, uma vez que determinadas traduções tratam o texto e o termo pobreza e humildade como sendo sinônimos. E todos nós que aqui estamos sabemos que humildade e pobreza não são sinônimos. Não são, né? E aí, isso talvez nos ajude a entender o porquê de nós encontrarmos pessoas muitas vezes fazendo uma leitura prescritiva das Escrituras, quando o assunto é pobreza, servindo-se inclusive dessa passagem para divulgar a tese franciscana da miséria, sem levar em conta, e aí você vai entender por que eu trouxe a tradução Ave Maria, sem levar em conta que as próprias traduções católicas não trazem essa leitura. Então veja, eu já disse aqui que existem pessoas ricas que são humildes, e aí é por isso que pobreza e humildade não são sinônimos, porque tem muito pobre, insolente, soberbo, arrogante, presunçoso. Sim ou não? Tem muito. E tem muito rico humilde. Então, pobreza não significa humildade. Guarde isso para a vida. E aí, gente, o que a Vulgata Latina diz? A Vulgata Latina vai dizer, bem como o texto grego, que o termo ali utilizado no original é bem-aventurado aqueles que se fazem pobres pelo Espírito, e não pobres de Espírito. Anote isso, porque há uma distinção entre aqueles que são pobres pelo Espírito e aqueles que são pobres de Espírito. E aí você pode se perguntar, pastor, qual é a distinção entre pobres de e pobres pelo Espírito? A diferença é a seguinte: aquele que é pobre de espírito é alguém que aprendeu a subsistir com uma mentalidade de escassez, numa cultura de miséria. E por essa razão demonstram excessivo apego ao que é material, ao dinheiro, tornando-se, em detrimento desse comportamento e dessa atitude, inimigo de Deus. Ao passo que o pobre pelo Espírito é aquele que encontrou libertação da escravidão material, pelo encontro com o verdadeiro tesouro, que é o próprio Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja dizendo, 2 Coríntios 6,10, grife isso aí. Ele diz, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. E aí, se a gente analisar esse texto de 2 Coríntios 6,10, a gente vai perceber que esse tudo possuindo, ele vai contrastar com o nada possuindo, de 1 Coríntios 7,30, descrito pelo mesmo apóstolo, quando ele diz, escute isso aqui, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Então veja, tudo possuir e nada possuir. O que significa dizer que apenas os pobres pelo Espírito podem tudo possuir e ao mesmo tempo por nada serem possuídos. Quem está me entendendo, diga amém. Por quê? Porque aprenderam que só se pode ser pobre
pelo Espírito aquele que é rico para com Deus. Só pode ser pobre pelo Espírito aquele que é rico para com Deus. Prova na Bíblia, pastor. Coisa boa. É claro que eu vou provar para você. Abra aí 2 Coríntios 8. Eu até trouxe o texto, a gente vai ler. Eu vou ler o versículo de número 1. Olha o que o texto sagrado diz. 2 Coríntios 8, 1, 4 a 9. Grave esse texto, queridos. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Escute isso aqui. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Levanta a mão direita para os céus e diga: eu sou rico, próspero em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Então escute e aprenda, a verdadeira riqueza consiste no esvaziamento. Isso faz parte de uma equação divina. Pessoas pobres de espírito acumulam, pessoas pobres pelo Espírito compartilham. Vou repetir. Pessoas pobres de espírito acumulam, pessoas pobres pelo Espírito compartilham. Pessoas pobres de espírito retêm o que deveriam dar. Pessoas pobres pelo Espírito são constantemente acrescentadas. Pessoas pobres de espírito usufruem das coisas deste mundo e se comportam como cidadãos desta terra, desta vida, deste mundo. Ao passo que pobres pelo Espírito servem-se das coisas deste mundo como se dele não fosse, porque se fez pobre pelo Espírito para se tornar rico para com Deus. E aí Tiago 2,5 diz: porventura Deus não escolheu os que são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Quem aqui ama a Deus, diga amém. Então, gente, veja, ser rico para com Deus, implica em se esvaziar de qualquer senso, sentimento, que sequestre, que sabote a nossa capacidade de amar a Deus. Então, não há dúvidas que a chave para a verdadeira riqueza é a pobreza, mas não a pobreza material, e sim aquela que reconhece o seu estado espiritual diante da riqueza divina. Por isso que as traduções vão dizer: bem-aventurado aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, ou os pobres pelo Espírito. Porque o que a gente precisa entender é que Mateus 5 não é, para quem não ouviu, eu vou repetir, que está chegando agora, Mateus 5 não é o sermão das virtudes, mas é o sermão das bem-aventuranças. Porque não há nenhuma virtude no choro, não há nenhuma virtude na injustiça, não há nenhuma virtude na pobreza. Não há virtude, gente. O que Jesus está exaltando ali não é uma condição existencial. O que Jesus está exaltando é uma promessa divina para aqueles que se encontram nesse estado. Quem está entendendo, diga amém. Então isso você precisa
gravar para a vida. Então, como diz a Vulgata Latina, bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, e não os pobres de Espírito. Porque, como eu destaquei, pobres de Espírito acumulam, pobres pelo Espírito compartilham. Jesus, sendo rico, se fez pobre pelo Espírito, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E aí, queridos, é muito importante destacar que até nisso Jesus foi exemplo, porque o conceito grego para esvaziamento é kenosis. Digam comigo, kenosis. Quer ver? Catos gregaptais, está escrito, Filipenses 2, 6 a 7. Não podemos esquecer que Jesus sendo Deus, quem está me ouvindo diga amém. Jesus sendo Deus, diz Paulo, não usou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se. Esse conceito grego de esvaziamento, kenosis, queridos, ele foi utilizado pelos primeiros cristãos da era apostólica que viviam esse conceito de autoesvaziamento. A principal verdade por trás deste conceito é a ideia de abandonar um estilo de vida egocêntrico para se adotar um estilo de vida altruísta. Então escute, na fé cristã, na prática, isso equivale a viver para Jesus Cristo e se doar em serviço ao outro, aos irmãos. Os primeiros cristãos, eles absorveram tanto esse conceito, chegaram a vender bens materiais e distribuir o arrecadado para os que tinham necessidades. Foi também por causa deste conceito enraizado no coração e na mente que muitos perderam suas próprias vidas pela pregação do Evangelho, pois mesmo diante das ameaças de morte, não poderiam deixar de falar daquele para quem eles viviam. Aceitavam as arenas com regozijo, como diz Tertuliano. O sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Hoje, se alguém perseguir alguém que é da fé, as pessoas só falta fazer o sinal da cruz. Naquela época, havia regozijo, porque partir com Cristo é vitória para nós. E Pedro diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. Isso é sinal de que você é de Deus, irmão. Estão te perseguindo lá no teu emprego, estão te falando, te caluniando, porque você serve a Deus, porque você é íntegro, porque você é correto, porque você faz a coisa certa. Regozije-se, alegre-se, porque todos aqueles que nos antecederam também viveram isso. Muda-se os tempos e obviamente os requintes de perseguição também mudam, mas é muito importante a gente destacar, queridos, que ser perseguido por causa de Jesus é uma vitória para aqueles que pertencem a Deus. E eu estou me dirigindo ao final. Embora as bem-aventuranças fossem dirigidas a qualquer classe de necessitados, isso precisa ficar claro para a gente aqui, indigentes, desvalidos e oprimidos, as traduções não deixam margens para equívocos. Não há virtude no choro, na pobreza e etc., mas nas palavras de Jesus que exaltam uma promessa e não uma condição. Levanta a mão direita para cima comigo e diga assim para mim: Jesus exalta na minha vida não uma condição, mas uma promessa. Quem tem uma promessa de Jesus, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Então, concluindo, não é sem motivos que as palavras de Jesus revelam uma felicidade humana paradoxal, que vincula promessas de bens excelentes. Assim sendo, meus irmãos, as bem-aventuranças indicam que a felicidade não está
não está no exercício daquela condição como destacada, mas sim nas consequências. Os pobres pelo Espírito recebem o reino dos céus. Por quê? Por quê? Os pobres pelo Espírito recebem o reino dos céus. Porque venceram a ilusão do orgulho para definitivamente depender apenas de Deus. Não é por acaso que Jesus vai utilizar a figura da criança para mostrar que é delas o reino de Deus. E eu, talvez, como muitos que aqui estão, defendiam a tese de que o reino de Deus pertence às crianças em detrimento da inocência. Porque não tem maldade. Mas se a gente observar a tese do pecado original e da depravação total, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando Jesus disse que as crianças pertencem ao reino dos céus, não tem nada a ver com inocência. Substitua hoje, inocência por dependência. Há uma diferença muito grande. Quem aqui é pai? Ou já foi pai? Glória a Deus. Todos nós sabemos que os nossos filhos passam por aquela fase chamada de menoridade. Fase, aliás, pela qual eles dependem muito de nós. Essa fase é a fase da dependência. Quantos aqui dependem de Deus?